Imagina você chegar em casa e a sua filha te dizer que ela sofreu uma violência racista dentro da escola. Imagina quantos processos internos dentro dessa menina, que é uma adolescente, ela não precisou passar para conseguir chegar para a própria mãe e dizer que passou por uma situação como essa no espaço escolar, que em tese deveria ser um ambiente de acolhimento e de compreensão das dificuldades, né, que os alunos passam. Pois bem, um desses casos ganhou grande repercussão nacional no último período. A mãe dela teve coragem, a mãe dela foi mãe, teve a coragem de mãe de ir a público e brigar pelos direitos da sua própria filha, de questionar o que a escola fez e de conscientizar a sociedade sobre essa realidade que parece oculta ou para muita gente não existe. Existe, sim, o racismo existe. Na sociedade brasileira ele ainda é muito profundo, muito cruel. E de que forma que ele pode ser combatido? Inclusive na adolescência, na infância e nos ambientes escolares. O podcast de hoje traz esse assunto, que é um assunto muito sério, muito grave e que precisa ser abordado todos os dias. Por isso que hoje é um formato um pouco diferente. Eu trouxe para conduzir junto comigo a Luana Alves, que é vereadora do PSOL aqui em São Paulo, e eu trouxe como convidadas duas mulheres incríveis que são porta-vozes dessa luta em defesa das crianças, da infância, da adolescência e na luta antirracista. Uma delas é a Adriana Arcebispo, que ela é companheira do Johnny Silveira, mãe do Akins, de 12 anos, e também da Dandara, de 8 anos. E também a Samara Felippo, que é atriz, autora e produtora, mãe da Alicia, de 14 anos, e da Lara, de 11 anos. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer imenso, muita coisa para falar, né, Sâmia, né, Luana? Sim, também agradeço a presença de vocês, agradeço o convite da minha amiga deputada Sâmia Bonfim, e eu espero que a gente consiga ter uma conversa franca, honesta, que inspire outras famílias para também falarem sobre esse tema. Eu fiquei em dúvida de como é que eu começava a abertura do programa, mas eu trouxe assim, de uma forma meio abstrata, mas com as pessoas idealizando o que aconteceu. Primeiro porque o caso ganhou repercussão nacional, mas segundo porque talvez muita gente tenha vivenciado casos parecidos. Talvez não necessariamente sem se dar conta de que a criança primeiro perceber que ela está passando por uma situação de racismo, porque talvez não seja automático, eu queria entender um pouco sobre isso. E qual é o processo de quem da escola procurar? Como é que eu faço? Eu acabei de passar por uma situação, vou procurar a professora, vou procurar a coordenadora, vou procurar a minha mãe, muito provavelmente é a reação das meninas, principalmente nessa idade. Como é que foi com a sua filha? Ela chegou para você e falou, mãe, o que aconteceu? Na verdade, foi um primeiro comunicado da escola, né? Num e-mail, Samara, precisamos conversar, aconteceu um ato muito grave, ok, já falei... Pode falar palavrão aqui hoje? Pode falar. Manda Deu ver. merda. E eu fui buscar a Alicia nesse dia. E eu lembro que a escola queria marcar uma reunião para mais tarde. Eu falei, ok, ainda não sabia do ocorrido. E aí peguei a Alicia, que eu deixo uma na escola e pego a outra, turnos diferentes. Peguei a Alicia e no caminho, assim, de casa, eu moro relativamente perto da escola... Ela falou, não, aconteceu isso. E eu fui me dando um negócio. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu fiz a volta na hora e falei, reunião mais tarde não, a reunião é agora. Vocês estão malucos? Sabe? Não, tem que esperar, não sei o que lá. E até que eu tive que esperar porque a pessoa responsável não estava na escola, que eu deveria falar. Mas a escola... fez o mínimo, que foi acolher a minha filha na hora. Ela procurou a coordenadora. Ela veio com muito orgulho depois me contar que ela nomeou mesmo. Falei, mamãe, eu vi que foi um ato racista e eu consegui nomear. Eu falei, eu tô muito orgulhosa de você. E levou a coordenadora, que reconheceu, né, o crime. E a escola acolheu ela de uma forma, mas aí a condução, a gente vai conversando isso durante o nosso papo, a condução da escola não foi o que eu esperava. Mas teve um primeiro... Eu acho que a minha filha está amadurecida o suficiente no momento para poder vir e falar com muita propriedade, com muito orgulho de poder... Não orgulho, porque que merda que isso acontece, mas, mãe, eu tô me defendendo. Sabe uma coisa assim? Eu consegui me defender.
Foi por aí. E foi a primeira vez que ela passou por algo parecido, sim? Pelo menos no ambiente escolar, conseguindo identificar e procurar ajuda, denunciar? Olha, Sâmia, conseguindo identificar foi a primeira vez. Porque a gente fala de reincidência, né? Esse é uma outra coisa que a gente vai falar muito aqui. Mas o racismo, ele é tão entranhado, ele é tão cruel, ele é tão sorrateiro no dia a dia, que ela vinha sofrendo pequenas violências durante o dia a dia escolar que ela não percebe, ela não percebia. Era uma menina preta que busca amizade, busca pertencer, busca fazer parte de um grupo o tempo inteiro e vai aceitando migalhas de amizade. Mas, toma aqui um pouquinho, ela vai aceitando isso aos pouquinhos, sabe? E eu falo, filha, isso aconteceu aqui, é racismo. Ah, não, mãe, é assim mesmo. É que elas estavam hoje, não estavam, não sei o que. Era sempre uma desculpinha dela pra não olhar, não enxergar para aquilo, porque dói, né? Mas na cara, tão violento da forma que foi, explícito da forma que foi a primeira vez. Eu acho importante reforçar um ponto do que você disse, Samara, que é o seguinte: você passou por uma situação em que a sua filha teve uma violência racista muito explícita. Isso é muito forte, muito pesado. Mas é importante todo mundo aqui também entender que grande parte das violências racistas são sutis. Assim, eu tenho certeza que a sua filha, o que você está dizendo, mostra um pouco isso. Na verdade, foi uma situação limite de provavelmente um processo que já se desenvolvia há algum tempo. Como é em grande parte das interações racistas no nosso país, nunca é direto. Às vezes é direto, como aconteceu com a sua filha, mas é o mais raro. O mais comum é que seja uma exclusão, é que seja um não ver como o mais bonito da sala, ou a mais bonita, ou a mais inteligente. Eu digo isso porque eu fui uma criança, apesar de ter estudado em ETEC no ensino médio, que já passei por escola particular com bolsa. E eu acho que grande parte do racismo não é nem você falar que a pessoa preta é feia ou é ruim. Não, é o contrário. É você valorizar muito a branquitude mesmo. É você valorizar os traços brancos, o cabelo liso. Sabe? É você fazer algo que não é diretamente racista, mas todo mundo sabe que é racista. Então, isso é grande parte da violência que a gente passa. Então, eu queria reforçar isso, eu acho, aqui, Sammy, todo mundo, que eu acho que foi muito corajoso da sua filha vir falar. Eu acho que mostra o quanto que é importante falar sobre isso com a criança. Inclusive antes que ela fale, assim, preparar, explicar. Sim. Não deixar acontecer, assim, porque você sabe o que vai acontecer na vida de uma criança negra. Eu acho que é algo que as pessoas esperam, né? Quem cria crianças negras. Mas foi importante você ter dito com antecedência ela poder nomear. Sim. Então, eu acho que também esse aspecto é importante. E, Adriana, você acha que também passou por esse tipo de situação? Eu tô aqui ouvindo vocês e, primeiro, eu queria dizer que mães pretas, né? Já falei isso para a Samara, que mães pretas estão historicamente denunciando e gritando para a sociedade de que nossos filhos e filhas e filhos estão sofrendo racismo nas escolas, né? Tanto a partir da nossa experiência mesmo, né? Eu fui uma criança, sou uma mulher preta retinta, que sofri racismo na escola, que tem uma família que sofreu racismo na escola e com crianças que sofrem racismo na escola. E muito interessante a Luana trazer essa questão de que muitas vezes o racismo é contundente, mas ele não é explícito, porque eu tenho um trabalho na internet, né, como Família Quilombo, a gente fala da nossa experiência de família preta, e aí quando a gente começou esse trabalho, a gente começou justamente por uma situação que foi, a 15 com 5 anos, com 4 anos, ele foi para a escola, ele tinha uma lição para fazer, e era no livro didático, estava escrito, circule uma família que se pareça com a sua, e era uma lição de matemática, ele tinha que circular uma família de 4 membros, só que todas as famílias eram brancas. Nossa. E aí ele não circulou, e a professora escreveu de verde, ele não fez a lição, e aí ele chegou em casa. E no primeiro momento a gente falou, nossa, que incrível, o Akins resistiu. E aí, depois de alguns minutos, a gente falou, uma criança de 4 anos não tem que resistir. Isso, e aí a gente não pensa, a gente não faz a leitura disso como racismo. Sim. Ter um livro didático em que não tem famílias brancas, num país onde a população tem 56% da população é formada por pessoas pretas, é violência, é racismo. Tem famílias pretas, né? Isso. Não é isso, desculpa. Só tinha famílias brancas no livro didático. Isso é racismo, né? E quando a gente também está numa sociedade
sociedade que só ouve mães brancas quando elas denunciam a questão do racismo, a gente também está falando de racismo. A gente está silenciando. Falei isso para a Samara no momento, né? Falei assim... Para mim, é duro saber que se eu gritar, eu posso gritar muito alto, não vai ter o alcance que mães brancas gritando. Eu não vou ser ouvida do mesmo lugar. Mesmo que a violência seja contundente, mesmo que meu filho apanhe na escola, eu não vou ser ouvida do mesmo jeito que mães brancas são ouvidas. Então, isso é extremamente violento. Mas essa é a realidade que a gente enfrenta no país. Tanto que foi efeito dominó, assim, praticamente, né? Na primeira reunião, ele já tinha uma reunião marcada há quase 2 meses na escola, para falar sobre tela, capacitismo, também tinha o antirracismo na pauta. Mas era uma reunião que tinham 4 pessoas inscritas. Tomou uma proporção que tinham 170 pessoas, né? De repente, na reunião escolar. E nessa reunião... eu comecei a perceber e a gente foi vendo que milhares de mães pretas ali não denunciaram violências com seus filhos por medo de perder a bolsa, porque eram bolsistas, porque já foram várias vezes e nada aconteceu. Então, exatamente essa fala da Adri. Ou por medo de ficar de barraqueira, né? Exato, agressiva, barraqueira. Isso é uma coisa muito pesada também do racismo, Me lembra né? aquele caso da Jo Eubank, quando a filha dela também, né, foi vítima de racismo, se eu não me engano, em Portugal. E ela fez o que tinha que ser feito. E na época, uma colega minha falou assim, tá todo mundo aplaudindo, eu aplaudo também, mas se fosse uma mãe preta, ela não estaria sendo aplaudida, estaria sendo lida como a barraqueira, descontrolada, agressiva, criminosa, e provavelmente ela teria sido arrastada de lá. É verdade. É isso. É verdade. É isso. E isso também pega na criança. Assim, o que a gente sente de saber que a gente vai ser visto como barraqueiro se a gente reclamar, também pega na criança. Sim. Eu acho que principalmente numa criança que já é adolescente, acho que também daí o medo de denunciar, Mas né? isso acontecia muito comigo. Nessas mini violências que eu virava em casa e falava, filha, mas isso é... Eu vou lá falar, não, mamãe, por favor, não vai, mãe. Porque... Se eu falo, ou vou diretamente com os pais, sem passar pela escola, essa mãe ou esse pai vira pra filha adolescente dela, olha, a mãe da fulana, né, da Alicia, veio aqui falar comigo que ela vai ser mais excluída ainda. Entende? E ela me pedia aos prantos, pelo amor de Deus, pra não ir falar com a escola. Não ir falar com a mãe, com o pai do ciclano da fulana. E isso deve acontecer todos os dias, na casa de crianças de famílias pretas. É isso, né? O racismo, ele é muito sutil, mas ele passa um recado muito contundente. Assim, o recado é, não reclama que é pior. Eu me lembro, antes de passar aqui pra Sâmia, não é diretamente relacionado a racismo na escola, mas foi um processo que aconteceu na Câmara de um vereador que foi racista, nós conseguimos caçar, e eu fui obrigada, nas oitivas, a escutar as testemunhas de defesa desse vereador, que eram todas pessoas pretas, que ele colocou, que tinha uma relação de dependência econômica com ele, né? E uma dessas pessoas pretas, que isso me marcou muito, era uma senhora de quase 90 anos. E ela fez uma fala olhando diretamente para mim, sabia que eu era a que tinha pedido a cassação dele. Ela falou, minha filha, a gente tem que saber que às vezes é pior se a gente fizer o que você faz. Ela falou que ela aprendeu isso desde muito novinha. Ela falou, eu aprendi isso desde muito novinha. Esse vereador já ajudou muito o meu bairro. Então por que você está fazendo o que você está fazendo? Assim, eu também já escutei o que você escutou e eu não falei nada. A gente não tem que falar nada. Assim, isso pra mim pegou de um jeito que até hoje eu penso nessa senhora. Assim, porque é parte do que é essa construção mesmo, né? É uma geração acostumada a apanhar, ser violentada e ficar quieto, né? Mas agora cada vez menos, né? Sim, claro, óbvio. E nisso tem 2 debates, né? Tanto o papel da pessoa negra apesar dessa cultura racista que tentam dizer que ela tem que se silenciar e aceitar, romper com tudo isso, e ao mesmo tempo o papel de nós, mulheres brancas, qual que é o nosso papel na luta antirracista? Você, mãe dela, óbvio, fez tudo o possível e o impossível. Mas também tem uma reflexão, enquanto eu ouvia vocês falando, eu falei, realmente, se eu trago esse debate, vão parar para ouvir de uma forma muito mais cuidadosa e respeitosa do que se fosse uma mulher negra. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também não devo me silenciar e saber que eu preciso usar esse espaço de privilégio para falar minimamente sobre isso. Tem que falar. Só que
essa contradição e essa justa medida de você falar, porque é a minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo me tocar de saber que eu só tô conseguindo falar pelo meu privilégio, é uma contradição que eu não... Linha tênue. Mas eu não sei por onde ir, entendeu? É um debate muito forte, inclusive de muita gente ignorante que aparece na minha rede social, sobre não querer falar sobre, porque não me atinge. Sabe? A branquitude tem esse lugar. Nossa. Tipo, não me incomoda. Por que eu vou falar sobre isso? Quem tem que falar sobre é povo preto, não sou eu, não. A gente que inventou o racismo. Né? Exato. Eu que inventei. Mas eu acho que esse debate sobre branquitude foi bem bom você falar, Samara, assim, esse debate sobre branquitude é extremamente necessário, porque as pessoas brancas se colocam nesse lugar de privilégio de poder não falar. Eu até tenho dito para as pessoas brancas, falem mesmo, porque em vocês não dói. Vocês podem, inclusive, escolher quando vocês falam. Mas você falar, né, de questão racial, quando você fala de questão racial, você está tocando no privilégio de pessoas, né? E quando a gente fala de privilégio, a gente está falando de poder. O quanto pessoas brancas estão dispostas a discutir o próprio poder, o seu lugar de poder nessa sociedade, né? Eu acho que a gente ainda tem essa ferida na qual a gente não está disposto, enquanto sociedade, a tocar. Eu lembro que a gente estava numa discussão recente no grupo de WhatsApp da escola do A15 da Dandara, e aí eu comecei a falar, inclusive foi logo depois que aconteceu o caso de racismo no Calícia, e aí uma pessoa falou, mas a gente precisa discutir a violência contra os judeus, né? Como se... Eu falei, a gente não está fazendo uma disputa de dor aqui, mas a gente precisa discutir a violência contra os judeus. E aí, quando essa pessoa falou, eu falei, gente, eu não disse em momento nenhum que a gente não precisa discutir a violência contra os judeus. Mas a gente está falando aqui, nesse momento, fazendo essa disputa de pauta, né? Me parece uma disputa de pauta, no momento onde a gente está falando de racismo contra pessoas pretas. O meu filho, ele pode ser alvejado pelas costas por ser uma pessoa preta. E aí, o racismo é uma ferida tão grande que a gente não consegue sequer falar. A discussão durou 2 minutos sobre raça, né? A discussão sobre questão racial durou 2 minutos. As pessoas quiseram virar isso e não falar sobre racismo contra pessoas pretas. Eu acho que a gente ainda não consegue. Os espaços de poder, eles estão dominados, eles estão ocupados por pessoas brancas, que vão escolher quando isso vai ser ou não discutido, quando isso vai ser ou não pautado. Que vão escolher qual é a sanção que a escola vai dar. Exatamente. Quem está escolhendo são essas pessoas brancas, não é o projeto antirracista, não é a liga antirracista dentro da escola. De quem está na mão o poder da escola? Da gestão. De pessoas brancas. Exatamente. E que aí vão escolher, e aí a gente pode trazer isso para a política partidária, que são as pessoas também que vão escolher qual é o caminho legal que a gente vai percorrer para lidar com essa questão. E isso me dá, às vezes, pouca esperança. Porque quando a gente fala, por exemplo, qual a sanção que a gente vai pensar para aplicar para pessoas que cometem racismo, a gente muitas vezes está falando para deputados, vereadores, a gente está dizendo assim, o que a gente vai fazer com os filhos de vocês? Exatamente. E aí, essa é uma pergunta... Ou com os próprios. Né? E aí, essa é uma pergunta que, para mim, é um imbróglio, assim. É uma pergunta que a gente consegue fazer, mas eu quero viver para ver a resposta que socialmente a gente vai dar. E as pessoas brancas da escola, né? Os pais, as famílias brancas da escola, que aconteceu da minha filha... Eu tenho certeza absoluta, gente, que em nenhum momento eles pararam para pensar como seria a volta da minha filha para a escola, como ela estaria se sentindo em casa, como isso vai reverberar na autoestima dessa criança, desse adolescente. Mas, com certeza, eles estão pensando, putz, ainda bem que não foi o meu filho. Com certeza. Ai, com certeza. Ainda, sabe? Tem que ter uma boa conversa para que não seja que também não faça isso. Uma eventual Se pelo menos vai ter uma boa conversa para o filho branco dele não fazer isso, ótimo. Menos mal. Que bom. Mas eu tenho certeza que, infelizmente, na cabeça dessas famílias todas brancas, desse ambiente escolar, era o ego o pensamento. Sabe? Sim.
É isso, a questão racial estrutura muito o nosso país, né? Quando você fala do papel da branquitude, das pessoas brancas e tal, eu acho sempre importante, eu sou uma defensora que as pessoas brancas falem sobre racismo, se envolvam e assim, porque o racismo estruturou a nossa sociedade, né? A sociedade capitalista, a sociedade desigual, e não é só a responsabilidade nossa, de pessoas pretas, de lutar contra isso, assim. Eu acho que tem que todo mundo falar. Acho que se tenta arranjar todo tipo de desculpa pra não falar e tal, mas eu defendo que falhe, assim. Agora, essa resistência para falar, né? Você falou dos seus dos pais, dos colegas do seu filho. Eu acho que tem a ver também com o peso da questão racial no Brasil. Eu gosto muito da professora Cida Bento, que fala sobre o pacto narcísico da branquitude. Nossa, eu adoro, psicóloga também, assim como eu. E ela coloca isso, né? Que os estudos raciais brasileiros sempre focaram no negro ou no indígena. Sim. Não focaram no branco enquanto identidade racial. E ela é uma das que estuda a branquitude, né? O que é ser branco em São Paulo, o que é ser branco no Brasil. E é muito valioso. Eu recomendo todo mundo que leia, assim. Pioneira, inclusive. É pioneira, porque ela vai estudar também como a raça, do ponto de vista da pessoa branca, estruturou a identidade dessa pessoa. Ainda que de uma forma inconsciente. Então, você colocar pra ela que o racismo existe, que ela tem privilégios, é um negócio que pode desmontar alguém. Então, eu acho que é um negócio pesado, mas tem que falar, assim. Mas trazendo a Cida, né, pra pauta, que a Cida foi uma muito citada nas nossas conversas, sim. né, dentro da escola. Só que a Cida, ela validou a fala de muita família branca que estava protegendo seus filhos e não expulsar as meninas. Porque a expulsão ou não expulsão virou um debate também inflamado, sabe? E a Cida veio como contra a expulsão. Ah, não sabia. Lu. Ela veio contra a expulsão porque muita gente vem falando sobre a forma de reintegração das duas meninas, a forma de reeducar, que expulsar não vai adiantar em nada, expulsar sem educar. Olha, eu concordo com tudo que ela disse e concordo com... Só que eu acho que a gente precisa validar, de repente, caso a caso. Você entende? Por que o racismo, a minha grande reflexão nessa história toda eu ainda, né, eu acho que o antirracismo é um aprendizado constante. Todo dia se depara com alguma merda acontecendo. Você fala, vou refletir sobre isso, tem que reaprender isso, tem que... Que, cara, por que o racismo precisa ser reincidente para ser crime? Era gravíssimo motivo de expulsão, da sanção maior dentro da escola. Se é pra sancionar coisas conforme faixa etária, a gente não vai aplicar alguma coisa pra uma criança de 4 anos... A gente vai fazer com um adolescente de 15 anos. Claro. Sabe? Quando eu volto na história e eu consigo... fico fazendo como é que é o nome daquelas coisas que fazem de recomposição do crime? Eu esqueci. Quando faz a história... Simulação. Assim, simulação. Eu tô fazendo a simulação na minha cabeça, delas indo até lá, pegando o caderno. Isso todo dia eu durmo com isso na cabeça. Pegando o caderno. E elas tiveram a escolha de fazer... Não vou fazer isso não. E, sabe? Não, elas fizeram... Não só fizeram, como fizeram um coraçãozinho embaixo da fala racista, gente. Foi de uma crueldade, um requinte de... Sabe? Então, assim, essa coisa trouxe à tona essa discussão muito forte, que eu acho muito importante. Reverberou para muitas comunidades escolares particulares ali, né? Aqui de São Paulo. Mas ainda tá no suspenso no ar isso. Eu até jogo aqui na mesa para vocês isso. Porque também a gente precisa ver... uma sanção numa escola pública, que tem maioria, né, dos alunos pretos, sim. Que toda hora acontece racismo, e aí vai expulsar todo mundo de uma escola particular. Isso não sei, um projeto, uma ideia, o que é? Samara, se a agressão tivesse partido de uma criança preta contra uma criança branca, será que teria tanta dúvida de que tem que ter uma sanção exemplar? Claro que não seria uma agressão racista, uma agressão de ququalquer outra forma. Se a criança negra fosse a criança a ser cobrada pela disciplina. A gente não tem segunda chance. Qual é a segunda chance que seria dada? A gente não tem segunda chance, gente. Eu sempre converso isso com a 15, assim. Ele estuda numa escola de maioria branca e eu falo, filho, isso é muito duro. Eu ter que ter essa conversa com meu filho. Eu já tive várias conversas com meu filho de 12 anos, né? Porque ele agora já é um adolescente, então ele não é mais o menino gracioso. Agora ele é o perigo para a sociedade, né? É o meu menino, mas ele é um perigo para a sociedade. E aí eu falo para ele, você não tem segunda chance.
O que é a brincadeira no mercado de pegar bolacha com seus amigos, né? Tem um monte de gente que faz. Não pode Você jeito não tem nenhum. segunda chance. Você sai de perto, você simplesmente não faz. Então, nós sabemos que se fosse o contrário, não teria segunda chance. Esse debate não existiria. E aí fica a discussão, né? O que fazer num caso de racismo dentro de uma escola? Porque, claro, tem a temática do acolhimento da criança que foi vítima do racismo, que a Samara, numa conversa esses dias, disse... Tá, mas aí o acolhimento é feito por pessoas brancas que não necessariamente estão... preparadas. Entendendo, de fato, elas não estão com a gravidade da situação, mas não estão preparadas para dar aquele acolhimento devido. E, às vezes, o acolhimento que se dá, e aí foi a Adriana que disse, é um acolhimento que, na prática, você cria uma nova violência, um novo constrangimento. Convida, por exemplo, a pessoa vítima a ir ali fazer convencimento, uma exposição do que ela passou, criando novamente os gatilhos todos. Chorando para que pessoas brancas se comovam e entendam que elas precisam, que o lugar delas não é de responsabilidade, mas de comoção. Né? Que o lugar delas é de, ok, esse seu problema aí racial, eu estou aqui para te apoiar, eu sou muito legal, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma. Pois é, e não dá para uma direção de escola falar isso, né? Sim. Eu até, de certa forma, entendo essa narrativa de que tem que educar, de que... Ok, acho que todos nós concordamos com isso. Escola é isso, né? Escola é isso, é educar, né? Só que, assim, a criança que sofreu violência racial também passa a não ter mais um ambiente tão educador e tão livre, tendo uma criança que agrediu junto, né? Assim, então, como que faz nessa equação, né? Quem que a gente protege? Quem que a gente protege? E eu acho assim, Samara, eu acho que é plenamente possível você tirar essa agressora desse ambiente e educá-la também. Às vezes a retirada é parte também de uma ação pedagógica. Assim, eu acho que não é necessariamente punitivista você colocar que aquela criança não pode mais ficar no ambiente com quem ela agrediu. Porque isso também não acaba, né? Mas também prejudica o ambiente da criança que foi agredida. Claro. Assim, e né? Se você é possível ter os a dois. Vítima, a minha filha vai falar, por que eu tô saindo? O que eu fiz O que de ela errado? fez? Pois é. E o que vai estar se ensinando para as crianças todas, já que é um processo pedagógico, que é a vítima que tem que se retirar. Exatamente. Pois é. E se não for isso, se não for esse entendimento, qual que é? Então tem que conviver todo mundo, agredido e agredida. Qual que é a lição que isso passa também? E isso eu te digo como alguém que já tendo passado por racismo algumas vezes na vida, já escutei muito esse discurso, não, mas deem as mãos, sejam amigos. Assim, é sério. Isso rola. Abraça seu amiguinho, pede desculpa. Pede desculpa pro amiguinho. Nossa, quantas vezes. O fulaninho falou que seu cabelo é ruim, dá um abraço. Gente, quantas vezes na minha vida? Assim, né? Algo que... é essa linha, é isso que a escola tá levando. Se ela não entende que não dá pra pessoa que agrediu ficar no ambiente da pessoa que foi agredida. Assim, e dá pra fazer um processo educativo com a criança que cometeu esse ato. Não, e assim. faz a vítima... Desculpa, tudo bem. Não, é só problema que faz a vítima revisitar essa dor constantemente. O tempo todo. Sim. E a gente já avançou na discussão de gênero, por exemplo, né? Se é uma violência, né? Se é uma violência de gênero, se é uma violência sexual, por exemplo, a gente já consegue discutir, olha, não dá, gente, para essa pessoa, né? Sobretudo para essa menina, conviver com esse agressor, não sei o quê, mas raça, a gente tá dizendo, dá para relevar. A gente tá patinando nessa discussão há muitos anos. Porque dá para relevar, né? Não é tanto assim. Você estava falando da branquitude não se racializar. Nesses dias, a gente teve uma reunião na escola para tratar de questão racial. E aí, teve uma hora que eu pedi a palavra. E aí, eu falei, então... Porque vocês, como pessoas brancas... E aí, teve uma mãe que levantou muito nervosa. E ela gritava, ela falava... Ela tá me chamando de branca! Minha senhora! E aí, gente, foi... Primeiro que, assim, se eu dou o mesmo grito... Se eu falo na mesma altura... De tom, assim. Não, no mesmo tom... Eu vou ser rechaçada da escola. Né? Existiam... O pacto estava ali acontecendo, as outras pessoas brancas da reunião ficaram em silêncio, deixando essa mãe falar. E ela, muito nervosa, porque ela estava justamente com raiva, porque a gente estava discutindo se expulsa, se não expulsa. E ela estava com muito ódio. Como assim? E eu falei para ela assim,
se tem uma coisa, né? Meu sonho de princesa, agora nesse momento, é que esses sobrenomes comecem a aparecer. Porque todo mundo sabe quem é a Alicia. Quem foi Mas agredida. ninguém sabe quem agrediu. Eu não posso expor a adolescente. Mas assim, é isso. Os agressores estão historicamente sendo protegidos. Os agressores estão recebendo nome de rua. Os agressores estão historicamente sendo homenageados. Fala muito sobre isso. Eles estão sendo homenageados, né? E eu tô indo para um extremo, mas é isso que a gente vive. Sim, é isso historicamente, mesmo. quem nos chicoteia está sendo protegido e homenageado. E a gente está em praça pública sangrando, tentando o mínimo de avanço. E tendo que se explicar porque reclamou. Exatamente. Assim, é isso que acontece normalmente. E sabe o que é o mais doido também, gente? Eu tava conversando com eles ali fora agora sobre essa raiva que brota também nessa adolescente, nessa criança que é agredida. Vai passando, acontece uma vez, acontece outra. Esse ódio vai transformando nossos adolescentes pretos em raivosos mesmo, porque tem que se defender o tempo inteiro. E isso me lembra muito a história da Carol Conká. Ela falou com o Mano Brown, no Mano a Mano. Eu não conhecia a história dela. Porque ela foi completamente acabada no Big Brother. Acabaram com ela. Porque ela pode ter pisado na bola em alguns momentos. Mas se você for... porque ela é preta. Amor, é porque o que ela passou. Ela levava espingarda de pimenta no olho, adolescente na escola. Então, o tempo inteiro aqui, ó, depois que ela aprendeu a se defender. Como não? Sabe? O tempo todo na raiva. Exatamente. É isso, assim, é uma coisa que é muito terrível, porque a gente não tem nem o direito de conseguir ser gentil, assim. Porque, primeiro, a gente pode ser passado para trás, assim, porque enquanto, enfim, sofredor de racismo, e porque a gente pode ficar nessa posição de subserviência, que a gente estava falando sobre isso lá fora, né? Existe uma mudança real, mas o negócio tá tão enraizado, assim, que vai demorar muito tempo. Muito tempo. Eu vi que teve um aumento de casos de denúncia de racismo, o que é ótimo, né? Eu não acho que é um aumento real de casos, eu acho que é um aumento de denúncias. Também. Eu acho que isso você compartilha essa opinião? Né? Isso, que bom, isso mesmo. Que bom. Uma denúncia será que sou eu que sou otimista? Então tá bom. Mas eu acho que é isso, assim, a coisa tá melhor, mas ainda a gente vive no Brasil, e é uma cidade, a cidade de São Paulo, que tem ideais muito racistas, assim. Muito, muito, muito. De muita segregação racial. Tem muito a ver com essa cidade também. Ainda. Gente, e voltando àquela pergunta, né, do que fazer. Porque é isso, o primeiro passo, óbvio, sempre é o acolhimento à vítima, a pessoa que tá passando por uma situação absurda e violenta. E o passo seguinte, porque aí a escola diz, uma expulsão sumária não pode, porque isso não é um processo pedagógico, isso não resolve nada, tem que entender que é uma fase, é a adolescência, as crianças ou adolescentes não estão com a cabeça completamente formada. Tá bem, isso é verdade, mas e se tratando de um caso de racismo, tem outros contornos, porque a gente está falando de algo que é crime, que deveria ser encarado com uma gravidade diferente do que só um bullying que nunca é inocente. Bullying, de maneira geral, é muito grave. Pode trazer uma série de traumas e de dificuldades no desenvolvimento daquela criança. Mas que você está pegando num aspecto que é estrutural da sociedade, que reconfigura todas as relações sociais, econômicas, escolares. Se a escola não toma a iniciativa de, por exemplo, ela mesma conversar, por exemplo, com os pais dessa criança, dessa adolescente que foi agressora, para que, olha, vamos aqui chegar numa conclusão. O que a gente vai fazer com essa criança? A gente não quer ser os autores de uma expulsão que depois possa significar um processo judicial contra mim, por exemplo, que sou dona da escola, para falar que foi algo exagerado, que não está no estatuto, não está na conduta, está expulsando por quê? Se fosse ao mesmo tempo em que isso signifique que vai ter um processo pedagógico de responsabilização, pedagógico para a criança que foi vítima e para as demais que estão assistindo aquele processo, que vivenciam aquele processo também, mas não sabem muito bem o que fazer. Hoje, no Brasil, não tem uma legislação que aborde sobre esse aspecto. Tem a lei que fala sobre o ensino de cultura e história afro-brasileiras para as crianças e adolescentes. Lei essa que não é cumprida, como boa parte das leis brasileiras. Faz 20 anos, foi discutida, rediscutida, se sabe da importância, mas na maioria dos espaços escolares ela simplesmente não existe.
Aqui em São Paulo, a Lu foi autora de uma lei, né? Das escolas antirracistas. Eu não sei em que pé anda. É uma lei que está sancionada. Eu tenho bastante orgulho dessa lei, porque ela é isso. A Lei 10.639, que é a lei da história do continente africano, de culturas indígenas, ela foi uma lei ali lá de 2003, né? A primeira lei do primeiro governo Lula, mas que ela nunca não teve condições concretas de efetivação. Assim, isso é importante que a gente diga. É uma lei que não estabeleceu, por exemplo, parâmetros mínimos de quantas horas no currículo, né? Como que vai ser? Foi uma lei genérica. Vai ter o ensino da história da África. Quantas horas, qual série, qual conteúdo. Só no dia 20 de novembro. Entendeu? É isso, assim, não foi... É isso, assim. Teatro, né? Que você a turma fazer exato, que bonitinho, né? Dia 20 de novembro, legal. De resto, acabou. Aí a gente conseguiu aqui em São Paulo aprovar a Lei Escola Sem Racismo, que é uma formação em igualdade racial para educadores da rede, 8 horas anuais, escolas públicas e privadas. Então, isso já existe na cidade de São Paulo. Maravilha. É uma lei que foi muito importante, que não foi tão tranquilo de aprovar na Câmara, porque vocês saibam, assim, a gente teve de tudo. Será? Não, assim, foi isso, o que eu escutei de... Não, mas por que não contra todos os preconceitos? Coloca todos os preconceitos aí na lei. É sempre qualquer coisa aparece, né, quando a gente fala de preto. E aí... O dia do homem, né? O dia do homem, qualquer coisa, assim. Tudo, qualquer coisa aparece quando a gente quer falar de racismo. Mas aí conseguimos aprovar. Mas assim, é isso. Hoje tá vigente. Do que a gente pôde, mais ou menos, levantar. Só 13% dos professores da rede de São Paulo têm uma formação em igualdade racial. Isso da formação da prefeitura, alguns tiveram por fora. Mas o que a gente prevê não é um índice que vai chegar nem a uns 25%, assim, que tiveram uma formação em igualdade racial específica. Então, não tem mesmo. Uma obrigatoriedade para a escola privada, a gente conseguiu manter na lei. É uma coisa que a gente achava que ia ter veto. Porque é isso, né? A prefeitura não pode legislar, mas pode. Foi com escola particular, inclusive. Só que é isso, a gente está numa batalha ainda para incluir na grade dos professores da rede pública. Eu acho que vão ser desafios múltiplos. A lei é de quando, Lu? A lei é de 2023. A gente conseguiu efetivar no ano passado. É muito recente. Tá. Nós aprovamos no começo de 2023 e conseguimos a sanção completa, sem veto, no final de 2023. Eu tenho rodado DRE, escola municipal, para a gente conseguir garantir a efetivação. Na escola municipal, o desafio é que os professores são sobrecarregados e não tem horário para isso. E a prefeitura não quer pagar hora extra. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que em escola particular vão ter outros. Vão ter desafios de ordem, inclusive, ideológica. Acho que na pública também, mas já prevendo problemas, eu acho que a gente vai ter esse tipo de desafio na escola privada, assim. Tem um outro lugar também que é a urgência de se ter... Porque, assim, tem um protocolo antirracista. Eu não teria, né, colocado a minha filha numa escola que não tivesse minimamente uma educação antirracista, né? Acredito naquele pacote que me venderam, né? Educacional. Só que tem um lugar muito louco. Eu recebi um protocolo, não vou falar nomes, mas... aí tá assim, um dos itens, né, do protocolo. Caso a educadora ou o educador não se sentir confortável para intervenções necessárias, a gente precisa que profissionais ali dentro estejam capacitados. Claro. Se uma pessoa não estiver confortável para lidar, como é que pode ter isso no protocolo? Não existe isso. Não existe isso. Não, assim, a ideia da... Foi chamado de quê? Gente, não tô confortável. Gente, não, a ideia da formação em igualdade racial... já me deu um negócio assim. Pelo amor de Deus. É porque esse negócio de não estar confortável, isso é o que já é, na verdade. Exato. Isso é o presente. Assim, isso é o hoje, né? Normalmente, quando não se intervém, é porque é isso, o professor não está confortável. Assim, quantas vezes? Assim, a gente que é preta sabe. Sim. Quando a gente já ouviu cabelo duro, todo tipo de fala racista, e a professora estava do lado e não falava nada. Porque ela não estava confortável pra falar. E isso é o protocolo de uma escola antirracista. Imagina se não tivesse protocolo, não, né? Gente, o que pelo amor de Deus. de postura de Eu acho que até, inclusive, já aproveitando aqui, no dia 3 de junho, a gente vai fazer uma audiência que a deputada Sâmia está puxando, junto como membro da Comissão de Educação da Câmara Federal, vai se realizar na Câmara Municipal de São Paulo. E eu acho que vai ser um momento importante para a gente falar de protocolo real. Inclusive porque protocolo, na minha opinião, não pode ser só algo particular da escola. Assim, né? Tem que ter lei para isso. Então é isso. Claro que as escolas têm as suas nuances do ponto de vista de escolha pedagógica, o que vai pesar ou não. Mas tem coisa que é básica,
né? O que lidar com o caso de racismo. A Samara escolheu uma escola porque sabia que tinha todo o debate. Sim. Mas e aí o pai e a mãe branco de uma criança branca vai escolher ir para a escola que não tem o protocolo? Por isso que precisa ter uma legislação. Senão você vai escolher não... Tem um mínimo. Onde você não se sente desconfortável, não é? E entendendo, inclusive, até essa escola que você falou com esse perfil, eu acho que uma visão antirracista de verdade entende que é isso. Se tiver uma escola que tem uma orientação mais conservadora que não queira, vai ter que ter por força de lei, inclusive, por direito de todas as crianças, inclusive das brancas. Sim. Assim, que também tem o direito de viver, de entender o que é o racismo. Isso também é garantir o direito, inclusive, da criança não negra, né? Totalmente. Eu acho que é importante. Tem o caso aqui de uma escola, se eu não me engano, a escola Porto Seguro, em São Paulo, de que tem alunos bolsistas, tem um projeto, a segregação. Mas que tem uma segregação física, inclusive, um apartheid de estudantes brancos e estudantes alunos negros. Bolsistas usam uniforme X, os alunos pagantes não, a merenda é diferente. E tinha uma deputada na Comissão de Educação esses dias defendendo a escola, tá, gente? Câmara Federal, é isso. Enfim. Inclusive tem uma ação judicial, né, correndo com relação a isso, o que eu acho ótimo. Acho importante a gente já ter esse mecanismo, embora a justiça seja extremamente branca, gente. O tempo todo, né, a gente fala, isso. A gente já tem a possibilidade de judicializar, mas a gente sabe que lá na frente, quem é que está decidindo sobre nossas vidas são pessoas brancas. Ainda, né? E o caso aí desse Cossielo, ele... Sim, gente, o cara foi absolvido. Sim, ele é um criador de eu amei o termo que a Bárbara Carini usou, que foi o afroconveniência. Isso. Ele virou preto, de repente, foi absolvido. Eu soube da absolvição. É um cara, ele é um humorista. Diz que é humorista, né? Não sei, enfim. Diz que é artista. Exato. Ele é um cara que tem vários tweets super racistas, assim, e ele foi absolvido pela justiça. Então é isso, né? A gente vai atrás das leis, vai atrás de fazer um protocolo. Tenho certeza que nós vamos conseguir aprovar um protocolo para casos de racismo em ambiente escolar, mas sabendo que o problema é mais embaixo, assim. Que o negócio é a gente fazer uma mudança profunda, né, de sistema, de mudança estrutural mesmo. E eu acho, é bom também lembrar, que não adianta só palestra, passeio no museu... isso é ótimo, isso é lindo, já é lindo. Sim. E eu fiquei pirando depois que isso tudo aconteceu. Tipo, o que realmente engaja um adolescente branco, né? A olhar com importância, com responsabilidade para a causa dentro da escola. A tomar partido quando olhar uma situação racista acontecendo. A estar se letrando racialmente. Inclusive, letramento racial é um negócio que muita gente nem sabe o que é. Sim. Sabe? Eu fui discutir com um hater, uma mulher que... Ela tava péssima, que ela foi chamada de branca, ela tava muito mal. Parece a mãe da... Força guerreira. Como assim? E aí eu falei assim, meu amor, é letramento racial pra você, pra sua filha. Não vão ensinar a minha filha a ser racista como você ensina as suas. Que isso? Você entende onde vai a ignorância? Nossa. E eu acho que a gente, que aqui, nós quatro, aqui nós, todos no estúdio, a gente vive numa bolha. Que lá fora, tá tipo... É o apocalipse, gente. Não, total, assim. E esses movimentos conservadores, de nova direita, eles colocam o racista com orgulho, né? Eu acho que antes tinha uma coisa de tentar esconder que você era racista. Sim. Né? Era bonito você ser... você fingir que você era antirracista. Eu acho que agora... Validou. Né? Não, agora é algo assim, né, de orgulho do racista. Sei lá, é um negócio muito bizarro. Supremacia branca uma supremacia branca, aberta. Mas, por outro lado, tem famílias pretas, né? Ou famílias formadas, né? Famílias formadas por mães, pais pretos, brancos com crianças pretas. E, sobretudo, famílias pretas mesmo, né? Sim. Eu quero dizer desse lugar da família Quilombo. Que a gente está educando essas crianças também, né? Mesmo tendo essa experiência de racismo que a gente viveu, né? Meu companheiro e eu vivemos lá na infância. E sem os recursos. Agora a gente está educando essas crianças nesse lugar de fortalecimento. Eu tenho certeza que a Samara, né? Isso que a Samara está fazendo com as filhas, né? E eu também não acho que é a maioria, né? Das mães brancas que tem condições de olhar para essas crianças pretas e educá-las falando de raça, né? Educá-las entendendo a posição que ocupa, né? De mulher branca com crianças pretas em casas, né? Eu acho que não são todas as famílias, mas a gente já está caminhando nesse sentido, assim. Eu vejo a Dandara, que tem 8 anos, a minha filha,
ela falar do orgulho que ela tem, do cabelo, de fazer uma leitura quando sofre algum caso de racismo, ela denuncia. Eu sofri racismo, ela nomeia. Ela tem 8 anos, mas com 7, 6, ela já nomeava. É racismo isso. Então, a gente também está criando crianças e adolescentes capazes, de alguma forma, e aí eu sei, né, que precisa ser muito mais, mas por enquanto eu vejo muitas famílias já criando crianças e adolescentes capazes de responder também, né? Sim. De denunciar, de falar, de gritar. Mas é um fortalecimento que precisa vir de casa, né? E eu falo assim, é um conjunto, uma escola, família, porque a sociedade já está aí para, né, botar para baixo, tirar autoestima, tirar vidas. E uma coisa que eu era muito criticada, quando eu comecei há 8 anos a falar sobre a Alicia quis alisar o cabelo com 7 anos de idade, e aí eu fiz minha branquitude estabelecer aqui, ó, sabe? Eu fiz, o que tá acontecendo? E eu fui furando minha bolha, eu fui tentando entender que porra é essa, tudo que acontecia. Cara, e eu fui muito criticada por estar falando de racismo com crianças. Você entende? Como as pessoas não... E sim, é pra falar com seus filhos em casa. Como se fosse você a estar trazendo um assunto violento pra vida dela, não como se ela vivesse, precisasse aprender isso. O racismo é violento, não é educação antirracista que é violenta. Claro. E é isso. E eu fui até montei um canal bonitinho, muito além de cachos, que eu fui junto com elas aprender a anoitecer os cabelos, a penteados pra escola, hidratação, umectação, sabe? Tudo trouxe bonecas pretas, elas nunca tinham tido bonecas pretas. A gente foi atrás de livros com protagonistas infantis pretos. Comecei a mostrar personalidades para elas. Olha a Thaís, olha a Cris Viana, olha a Djamil. Sabe? Mulheres ocupando lugares. Então, assim, isso não é para ser feito só com crianças pretas. É com a sua filha branca, seu filho branco em casa também. Sim. E para falar desde pequeno, né, Adriana? Sim. Tem pessoas que me perguntam, quando eu tenho que começar a falar com as pessoas brancas, né? Quando eu tenho que começar a falar com meu filho sobre racismo, sobre questão racial? Quantos anos tem seu filho? 10 anos. Gente, 10... Não! Já era pra estar há 10 anos falando sobre isso. Já era pra 10 anos estar pautando isso, de acordo com a idade, mas já era pra você estar falando, já era pra você estar mostrando, já era pra você estar lendo o livro. Tem livros, tem tela com desenhos, tem tudo. Se seu filho não assiste nenhum desenho que tenha protagonistas pretos, está errado. Seu filho não tem nenhum livro que tenha pessoas pretas, é isso. Você está ensinando... Para você criar crianças, adolescentes racistas, é só você não fazer nada. Nessa sociedade, é só não fazer nada. Só não fazer nada. Se você não for antirracista, você deixa na inércia, que vai se tornar um racista. Não tem como. Alice, a gente gosta muito de assistir séries juntas, né? E é uma coisa realmente tá melhorando, como a gente tá falando aqui, há um progresso. Sim. Mas ainda há uma carência muito grande disso, de meninas pretas protagonizando séries, né, adolescentes. Sim. E a gente, quando botava lá pra ver, procurar um streaming lá, não sei o que lá, ela falava assim, mãe, você viu? São 4 brancas e uma de preto de cota. Ela já apontava. Exatamente. Tinha uma amiga preta. Pronto. A gente já tem, né? Não tem nem fala. Isso acontece ainda hoje. E nunca é protagonista. Nunca é a menina preta. Eu acho que é isso, assim. E quando fala de educação antirracista, porque parece que você tá falando de uma coisa violenta, né? E não é. Às vezes tem uma criança pequena, às vezes você apresentar muitas referências negras positivas é parte do que é uma educação antirracista. Você não precisa chegar na sua criança de 2 anos e falar o tráfico negreiro, assim, né? Não precisa ser algo assim, entendeu? Você pode chegar com referências legais, referências antirracistas, porque é isso. Normalmente a mídia, o que se faz é só referência positiva branca, né? É isso que acontece. Então, não é um negócio tão complicado quando se quer fazer parecer. Não é tão difícil assim, entendeu? Mas tem que ser consciente e cotidiano. Com certeza, porque tem que ser senão deliberado. você vai... porque senão você vai deixando, né? Vai nessa racista, isso, né? Não vai te... Exatamente. E é desde tudo, gente. Desde da canção de ninar. Tudo, você entende? A questão de ninar já é racista. Sim. A piada que o tiozão conta na mesa no domingo de almoço. Sim. Uma expressão que a mãe fala meio com raiva, cozinhando, sem que... Sabe? Sim. E a criança vai observando que a gente cresceu. Imagina a escola, né? Que passa o tempo todo com a criança. A gente volta agora no tempo, assim...
Como é que o povo preto era representado em novela? Eu, uma criança branca, que sempre me vi em todos os lugares. Quando eu lembro de ver todas as novelas das 6, das 7, das 8, era o quê? Escravo, bandido e empregada doméstica. É isso, só isso. Só! Segurança. Aí, de repente, veio uma Helena preta, né? Já foi uma... Depois de 10 brancas, chegou a Helena. De repente, na Turma da Mônica, surgiu a Milena na turma, né? Tá? Sim. Vou progredir então, mas, ó... É difícil, é suado, assim. Mas eu também gosto de ver essa geração nova, sabe? Eu acho que isso também é do antirracismo e mesmo outras formas de opressão. Eu sempre gosto de comentar isso pra compartilhar felicidade com as pessoas, né? Mas eu, como vereadora, circulando em muita escola, eu vejo mesmo na luta LGBT, sabe? Como uma mulher bissexual casada com mulher falando. Pra mim, gente, o que eu vejo é lindo, assim. Eu fico muito esperançosa de ver. Foi nesse ano... Não, foi nesse ano não. No ano passado, enfim. Eu fui numa escola, fundando a Zona Sul, que tinha uma denúncia de transfobia contra uma diretora e tal. E era uma menina de 13 anos, uma menina trans, mas que todos os professores de gestão tratavam como se fosse menino, né? E aí, quando eu cheguei, gente, não era 1 ou 2 amiguinhos que estavam defendendo, era a sala inteira. Era a sala inteira que me cercou e falou, vereadora, diretora transfóbica, porque o nome dela é esse. E era a turma toda, a gente não tinha um que não estava apoiando. Bonito de assim, ver. isso foi muito bonito de ver. Aí você vê no ensino médio, nos cursinhos populares também, as meninas de mão dada na escola, né? Isso é uma coisa que eu não via, jamais. Eu ia falar que eu gostava de menina, pelo menos nunca. eu, assim, pelo menos é a realidade que eu venho do interior de São Paulo, estudei escola pública e estudei escola privada. Não tinha, imagina, tinha reprodução dos estereótipos do negro, do LGBT. Eu fui me dar conta disso quando eu entrei na universidade, né? Falei, não, peraí, o mundo está errado, vamos pensar o que é o mundo certo ou como ele deveria ser. Mas hoje você vê gente de 12, 13, 10 anos refletindo, e isso dá alguma esperança, né? Não, porque você fala, aquece o pelo coração, menos a base vem forte, de alguma forma. Não, e desde o Sim. machismo mesmo na escola. A Lara já veio com, sei lá, ela devia ter uns 9 anos... dizer, ela soltou essa palavra que eu achei muito importante. Ela falou, mamãe, eu me senti muito desconfortável na escola hoje, que ela passou e me deu um tapa na bunda dela. E ela conseguiu sentir o incômodo que isso que é uma invasão dos nossos corpos. Claro. E verbalizar isso dessa forma, entendeu? E isso acontece todos os dias. Eu tive com uma amiga outro dia que o menino meteu a mão dentro da calça. Tem 4 anos de idade. Que isso? São reproduções. Credo. Nossa, É que isso. difícil. Complicado. Criando meninos também. Pois é, me dá um negócio. As mães de menino. Nossa, não, Sim, a dupla sim. responsabilidade, tá louco, mas sim. Agora é isso, o mundo ideal, no mundo ideal, no meu sonho também é que essas crianças não precisem ficar resistindo, que essas meninas não precisem ficar resistindo, que essas pessoas trans não precisem ficar resistindo, e que Dandaras e a Kings possam, a Alicia e Lara possam caminhar livremente com seus corpos por aí, né? Eu tô me lembrando que Dandara falou disso outro dia, que o único amiguinho preto da sala, o outro que tinha, saiu, e aí ela falou assim, agora ele saiu e ele me deixou com essa função de ser a única preta da sala. E eu falei, Deus, qual que é a função de ser a única preta da sala? Tem que ficar respondendo se eu lavo meu cabelo, ter que ficar falando para as pessoas não tocarem, que aí a gente fala do racismo, né? Também tá nesse lugar, né? Ela tem que responder se ela lava o cabelo. Ela tem que ficar dizendo, não toca no meu cabelo, porque as pessoas acham que tá tudo bem. E quando a gente fala para as pessoas brancas, a gente não é para ficar tocando no cabelo, porque às vezes eu tô andando com a Dandara, as pessoas chegam pra tocar no meu cabelo também, né? Nossa, eu adoro! E aí eu digo, não é para tocar no corpo do outro. E aí Uma coisa meio precisa, básica, né? é meio básico. E aí as pessoas, muitas vezes pessoas brancas dizem assim, não, é porque é diferente, a criança tem curiosidade. Gente, o cabelo loiro também é diferente para minha filha. O cabelo ruivo, liso, é diferente para minha filha. Mas a minha filha é educada para não tocar no corpo do outro. Isso é invasivo. E aí os nossos corpos estão por aí e as pessoas acham que eles estão aí para ser acessados, para serem tocados e invadidos. Então eu espero muito, né, que a gente consiga construir um mundo em que essas crianças não precisem ficar resistindo o tempo Pois inteiro. é, o tempo né? todo. Só ser porque criança, né? Trazer essa muito coisa da difícil. diferença também é muito doido, porque nesse caso, né, que aconteceu recentemente com a gente,
Eu lembro dessa coisa do protocolo, da escola antirracista e tal. Eu lembro de chegar numa reunião, sempre trago essa fala também, que eu acho importante, de sentar lá para a reunião do 9º ano, que é o ano da minha filha mais velha, e tá passando um vídeo sobre o projeto antirracista lindo da escola. Lindo, lindo. Nossa, 8 minutos de vídeo, assim. Você, ai, caramba, que mundo que eu sonhei, né? Que bonito. Uau, É onde eu queria acabou, estar. exato, beleza. E agora a gente vai apresentar o corpo docente do 9º ano. Já entendi. Já entenderam, né? Totalmente. A coordenação. Sim. A cota tava ali. Tinha uma professora entre 10. Nossa, subiram assim, aí eu falei, vai subir alguma pessoa? Uma. Inclusive, que é a professora que ela mais ama. Sim. Imagino. Que ela mais ama. Então... E que se acontecer com qualquer caso, vai ser ela que vai ter que dar conta de tudo. Exatamente. Vai ter que ensinar os professores, assim como a mãe preta é chamada pra palestrar na escola. Todas as vezes que meus filhos estavam na escola, eu falava raça as pessoas. Você não quer dar uma palestra? De graça! De graça, tá? Porque afinal de contas, você tá Você tão não vai pagar preocupada. Você Quer tá dizer, tão tem mais preocupada. trabalho. Ajuda. Nossa, gente, sério, podia te dar menos trabalho, te dão mais, né? Gente, Pelo eu amor já de Deus. vi, assim, mães tendo que se preocupar em estudar, gente. De não ter mesmo condições, se preocupar em estudar pra ir lá falar de raça na escola de graça. Porque a escola disse, você tá aí preocupada com raça? Então vai que falar. Então fala aí. Fala aí. Gente, A gente vai abrir um espaço pra você. Nossa, gente, a escola cara, né? Podia pagar, tem gente que, né? Especialista. Mesmo assim, cara... É demais, né? Por exemplo, falta de vergonha na cara. desculpa. ela e essa professora continuam sendo as diferentes da escola. Temos um professor, entram 2 alunos por 5º ano. É que não tem 5º ano nessa unidade. É só na outra unidade. Então não tem cota, por exemplo, bolsa na... E aí fica uma coisa... Ela continua sendo a única menina preta do 9º ano, por exemplo. Sabe? Porque não é só 2 vagas por 5º ano. E ser preto único é violento. É demais. É muito difícil. É muito difícil ser muito preto difícil. único, gente. É isso, assim, e por isso que os coletivos são importantes, os movimentos, eu sempre coloco isso para as pessoas pretas, assim, seja de um grupo, seja de um coletivo, assim, nem que seja na sua universidade, seu bairro, tá rolando isso em vários bairros de São Paulo agora, de grupos de mães pretas, assim, eu tô vendo que tá surgindo até em bairros que era difícil de ver gente preta, sei lá, Vila Mariana, entendeu? Eu sei que estão surgindo grupos de mães, é um negócio legal, que eu acho que é interessante. Vai ter um da gente evento se agora, dia fortalecer, 30, lá né? em São Caetano do Sul, do Aquilomba. Então, pois é, que acho que ali já vai estar também, Vai né? estar, aqui o Zan vai Maravilhosa. estar. Então, e isso é bom também, pra gente conseguir se fortalecer. Não pra gente, enfim, só estar nesses espaços, obviamente. Mas, assim, pra ser espaço de fortalecimento, eu acho, sabe? Isso é bem importante. E, claro, né, tentar cada vez mais ocupar espaços de poder. Sabendo que a estrutura é muito difícil. Eu sempre digo isso, né? Quando as pessoas falam de ser uma parlamentar preta e tal. Assim, a gente podia ter 50 Luanas, assim. O negócio ainda ia ser muito difícil. Sério mesmo. Ninguém se iluda. Que é só ocupar o espaço. Não é isso. Até porque É tem importante. exemplos também, né? Tem, não. Você pois deu alguns do processo de cassação do racista. Camilo, pois é. Então é isso, tem muitos racistas ali, tá? E mesmo que a gente siga ocupando, o racismo ele vai se renovando o tempo todo, né? É importante a gente fazer uma disputa de maioria mesmo, ir pra cima e entender que é isso, né? O racismo é parte estrutural da sociedade econômica que a gente vive, né? Do sistema econômico que a gente vive. E por Isso é isso, importante. nós vamos tentar avançar nessa ideia de construir, de fato, uma lei de não sei se o termo mais adequado é protocolo antirracista, porque a gente usou tanto esse termo e mostra a insuficiência dele, mas é justamente de criar critérios, parâmetros e um padrão para... Ninguém quer que aconteça, mas a gente está numa sociedade que, por mais qualificada, interessante que seja um ambiente escolar, não é uma bolha, não está apartada da reprodução de diferentes formas de violência, ainda mais da violência racista. Então, de tentar criar, através de lei mesmo, padrão, critério, protocolo. E por que através de lei? Porque a boa vontade de um espaço escolar, às vezes é a melhor do mundo, mas ela não é adequada para a realidade da necessidade das crianças, das famílias pretas. E porque o critério de, a boa vontade, aí tem a má vontade da família racista também, de não estar num ambiente que sabe que aquela prática violenta não vai ser repudiada, não vai ser tratada adequadamente. Por isso essa ideia...
A gente vai fazer uma audiência pública no próximo dia 3, às 18 horas, é isso, né? mesmo. Na Câmara Municipal, que é convidar todo mundo a participar presencialmente, online, da forma como puder. Se tiver sugestões para mandar também, porque também não é uma questão simples, é que ninguém quer inventar a roda. A gente sabe que é muito complexo, tá falando de criança, tá falando de adolescente, tá falando de racismo, que é algo estrutural, histórico, então... É muita coisa, mas é um passo. É um passo para ser dado, né? Eu queria só lembrar que aqui em São Paulo tem uma proposta de protocolo também no Estado, né? Que foi proposto pela deputada Ediane. Isso. Né? Do coletivo... Esqueci o nome do coletivo. Do coletivo Antonieta de... Perfeito. Quero lembrar que aqui em São Paulo tem uma proposta de protocolo que foi proposto pelo coletivo Antonieta de Barros, que é um coletivo de professoras, que está tentando ser emplacado aí pela deputada Ediane. No âmbito estadual. E aí, esse debate é extremamente importante também, né, nacionalmente, é isso que a gente tá fazendo, né? Então, que a gente leve essas ideias para frente, que a gente debata, que a gente debata com os nossos pares, que a gente ocupe as redes sociais também, porque eu acho que, né, tanto o espaço da política partidária, mas também o espaço das redes sociais é um espaço para ser ocupado, para que a gente denuncie, para que a gente construa caminhos aí possíveis. E a gente vai adiante, vai procurar o MEC, vai procurar o Ministério de Igualdade Racial, vai procurar... Tudo e tudo. Tem a Frente Negra Online também, que eles estão fazendo uma campanha bonita para trazer, né, influenciadores negros para o centro, para debate, para serem mais engajados, para serem, né, para estar com essa voz mais ativa, que eu acho que a gente está precisando muito. Exatamente. Exato. E essa audiência vai ser justamente um momento, claro, de acolhimento e fortalecimento, porque nós vamos ter famílias, inclusive a própria Samara, a Adriana, que passaram por situações de violência racial, então vai ter um caráter de acolhimento e fortalecimento entre os nossos, que também é importante, mas vai ter um caráter de acúmulo de debate para pensar um protocolo nacional. Isso é muito importante. Já tem essa tramitação da deputada Ediane na LESP, só que a gente também quer que a nível nacional se tenha uma movimentação. Por isso que muito importante também essa estar com essa disposição e a gente fazer na Câmara Municipal. Porque é isso, São Paulo é a maior cidade do estado, a maior cidade do país, e São Paulo, toda a legislação que São Paulo produz tem um efeito, assim, a nível nacional, né? Que o município de São Paulo produz é muito importante. Então, não basta só a gente ter formação, igualdade racial para professores. Esse foi um passo que nós já conseguimos alcançar em São Paulo, apesar de faltar efetivação, mas um protocolo para casos de racismo em ambiente escolar. Isso precisa ter. Isso não pode ser algo que vai depender, assim, do plano da escola. Sim. Isso é algo da boa vontade. Então, o protocolo antirracista é um tipo de regra mesmo do que fazer, inclusive falando sobre a necessidade de, caso seja necessário, retirar a criança que agrediu do ambiente específico daquela escola, é o que a gente tem que debater. A gente não pode falar de expulsão, entendeu? Eu entendi que o pessoal branco é muito agressivo falar expulsão. Aí eu falei, vamos propor falar transferência? Olha que bonito. Eu falei retirada aqui. A retirada. Eu acho muito agressivo. Vamos uma reinserção em um outro ambiente. Gostei da reinserção. É bonito. Eu achei bem bonito. Reinserção. Que trazendo também, até só para complementar, que essa coisa, expulsaram, não. Cara, por um baseado, um menino foi expulso. Isso eu achei muito sério, viu, Samara? Isso que você falou. Isso pra mim é o que mais... E teve um outro pior ainda, Luana, que eu recebi que em 2003 um aluno foi expulso porque ele cortou ou fez alguma coisa com a palmeira do pátio da escola. Ah, com a palmeira pode. Pode, né? Quer dizer, não pode. Não, isso, com a palmeira não pode. Com a criança preta, fique à vontade. Então, que critério é esse? Então, talvez eu trazer aqui esses protocolos, não sei como a gente vai chamar, esses regulamentos, uma lei... Não é, a gente também não quer levar pro punitivismo, porque é sempre bom lembrar, porque tem muita gente que não entende isso, que realmente uma adolescente em formação, vamos tirar ela dali, o ambiente que, né, que a vítima foi agredida, e vamos reeducá-la, reintegrá-la em um novo ambiente, né, e torcer para que sejam meninas e meninos aliados à causa, que aprendam, que sejam conscientes, né, futuramente. Exato, é isso mesmo. Então, gente... Espero vocês lá, esperamos vocês lá. Estaremos próxima segunda-feira, dia 3 de junho. É isso, gente. Esse foi mais um Fala Mesmo. Eu quero agradecer demais, Luana, Samara, Adriana. Ficaria, assim, horas e dias falando sobre isso. Mas vamos ter outras oportunidades, inclusive na audiência pública. Então, vemos vocês lá.
Beijo. Tchau. Um beijo. Beijo. Obrigada.